Olha só, o tema de hoje é inveja. Eu não vou descrever aqui o que é inveja, todo mundo sabe o que é inveja, todo mundo já sentiu inveja, muita gente já foi alvo de inveja. Então a conversa aqui é a seguinte: como é que você identifica se você está sendo invejado ou se você sente inveja? Tá? É muito importante dizer, é importante que você se preocupe com as duas coisas. Então não é legal ser invejado, embora às vezes seja inevitável, mas também não é nada legal ser o invejoso da jogada. Tá? Então como é que você identifica a ação da inveja? Então a gente vai recorrer aqui a um sujeito que era um pouquinho mais inteligente do que a gente, que é Santo Tomás de Aquino, tá? Teólogo e filósofo que nasceu na Itália, era italiano, e viveu ali no século XIII. Tá? E o que é que Santo Tomás de Aquino fala da inveja? Ele diz que a inveja tem 5 filhas. Então ele diz primeiro, a inveja é um pecado capital, ou um vício capital. Tá? Porque o que significa dizer que um pecado ou um vício ele é capital? Um vício ou um pecado é capital quando ele arrasta, por assim dizer, atrás dele uma série de outros vícios. Ou seja, por isso que ele é chamado capital. Ele vai na frente e atrás ele vai arrastando outros aparentemente menores, mas que o compõem, por assim dizer. Então, a melhor maneira de você identificar se a inveja está na jogada ou não está, é você olhar para a presença ou a ausência dessas 5 filhas da inveja. Tá? E são 5, como eu acabei de dizer. A primeira é a seguinte: a primeira a gente chama de murmuração. Em latim a expressão é murmuratio. O que é a murmuração? É aquela conversa de pé de ouvido, né? Aquela fofoca. Então, em geral, onde há fofoca, onde há aquela conversa baixinha, aquele falar mal baixinho, em geral ali existe a inveja, a primeira filha da inveja. Tá? Em seguida a coisa fica um pouco mais séria, né? Vem aí a detração ou a maledicência. Então o que é a maledicência? A maledicência já não é a murmuração, já não é a fofoca, a maledicência já é o abrir o bocão mesmo e falar mal do sujeito, etc. e tal. Então, segunda filha da inveja, ou seja, a detração ou a maledicência, ela é como que um segundo estágio da murmuração. Então se começa falando baixinho, fofocando, e em seguida se começa a falar abertamente da coisa. Né? Essas coisas são terríveis, é muito feio fazer essa coisa. Se você faz, isso não contribui para o seu desenvolvimento pessoal. Mas vamos em frente. Terceira filha da inveja é o ódio, ou seja, a aversão intensa motivada por medo, raiva ou injúria sofrida. Então não precisa explicar o que é ódio. Então, em geral, onde existe ódio, existe inveja. É um caso extremamente comum. E depois disso passam para as 2 últimas filhas da inveja, que são aquelas que, quando o sujeito chega nesse negócio aí, é porque a situação do sujeito já está bastante complicada. A primeira coisa é a exultação pela adversidade. É aquele popular rir da desgraça alheia. Então o cara assim, ele se deu mal, né, o relacionamento dele acabou, ele perdeu o emprego, ele, ficou pobre, o negócio dele quebrou, e aí você assim fica muito alegre porque aquilo ali aconteceu, porque o cara se deu mal, quebrou a cara, etc. e tal. E a última filha da inveja talvez seja a mais horrível de todas, que é a aflição pela prosperidade. Então é você se entristecer porque alguém obteve êxito, porque alguém progrediu. Então você se entristece porque o fulano ou a fulana comprou um carro novo, comprou um apartamento novo, está viajando, ou conseguiu um novo emprego, ou um namorado ou uma namorada legal, etc, etc, etc. O engraçado é que hoje as pessoas têm inveja umas das outras pelas coisas mais bobas e mais transitórias que se possa imaginar. Você tem inveja do outro sujeito porque ele tem um carro que você não tem. Né? Eu não tenho carro até hoje, nunca tive, e bem, isso não é para mim motivo de inveja nenhum. Mas tem muita gente que faz do carro um objeto de inveja. Observe o seguinte: quando você quer saber se existe inveja ou não, na empresa onde você trabalha,
no seu círculo de relacionamentos, em qualquer meio social que você costuma frequentar, você tem que olhar para essas 5 coisas. Então, se existe fofoca, murmuração, se existe detração, maledicência, se existe ódio, se existe exultação pela adversidade, ou seja, alegria com a desgraça do outro, e se existe aflição pela prosperidade ou pelo progresso do outro, onde existem essas coisas, fatalmente existe inveja. Tá? Então esse vídeo aqui, o objetivo dele foi mostrar para você como é que você identifica a presença ou não presença da inveja. E quando eu comecei a gravar esse vídeo, o meu objetivo era muito mais proteger você de você mesmo, né, do que dar a você instrumentos para que você identifique se alguém inveja você. Então, meu objetivo foi muito mais trazer essas ideias aqui, essa doutrina das 5 filhas da inveja, para que você olhe para você mesmo e responda a seguinte pergunta: bem, eu sou invejoso ou eu não sou? E se eu sou, em que grau está a minha inveja? Eu só murmuro, eu só fofoco, né? Ou eu realmente falo mal, ou eu realmente odeio, ou eu me alegro quando alguém se dá mal, ou eu me entristeço quando alguém se dá bem. Então tudo isso são gradações de inveja. Tá? Então preste atenção nisso, sinceramente. Se preocupe sobretudo em não ser um invejoso. É muito mais importante não ser um invejoso do que não ser invejado, porque ser invejado às vezes é completamente inevitável. Tá? E bem, o que a gente pode fazer, o que está dentro do nosso horizonte de possibilidade de ação, é sempre consertar os defeitos e os vícios que existem em nós, no nosso coração. Então, olha para isso com todo carinho, medita, tá? E se existe inveja em você, trabalhe sério para você ir aos poucos se livrando desse sentimento que é um negócio tão asqueroso e tão horrível. Maravilha? Então eu te desejo sempre o melhor. Deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo se curtiu, deixa o seu joinha, assine o canal e marca o sininho aí para receber as notificações, se você ainda não fez isso. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Maravilha? Aliás, desculpa, a gente tem um artigo super completo sobre a inveja que explica com mais detalhes esse mesmo conteúdo aqui do vídeo. A gente vai linkar esse artigo aqui embaixo, vai lá, dá uma lida, é bem mais completo e você vai curtir muito esse conteúdo que a gente publicou lá no Mude Você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.